O nosso tema de hoje versa ensino versus aprendizado. É muito ingênuo, mas é uma ingenuidade em que as pessoas incorrem com muita frequência, não saber separar o que é ensino do que é aprendizado. E aí acaba acontecendo uma situação que as pessoas acabam não aprendendo, porque o cara quer receber ensino e não quer aprender. São coisas totalmente diferentes, ainda que obviamente sejam complementares. O ensino pode ser coletivo, tá? O aprendizado sempre é individual. A pessoa que não aguenta a solidão, tá? Ela nunca vai aprender nada. Isso, a rigor, é uma característica do analfabeto funcional. O maior problema do analfabeto funcional é a solidão. Não aguenta a solidão. Ele precisa de vínculo, precisa de aprovação, precisa de referência, precisa de instrução e ordem. Vamos lembrar uma coisa importante. O ato mais solitário que existe é a decisão. Se não há solidão, não há decisão. Porque decidir é ficar completamente sozinho. Aquele ato é único, é exclusivo, nos separa da totalidade das pessoas. Sempre que a gente decide. Posso fazer qualquer nível de decisão, inclusive uma interpretação. Uma interpretação de um texto. Qual é o sentido que eu vou atribuir a estes textos? Isso é um ato deliberativo. É o uso fino da inteligência. E é um ato extremamente solitário. Por isso, tantos e tantos analfabetos funcionais, porque eles não decidem e porque eles não interpretam um texto, porque interpretar o texto é uma decisão. Ele precisa saber o que o grupo achou, o que o chefe achou, o que não sei quem achou e etc. De tal maneira que ele precisa ser ensinado, mas ele não aprende. Porque ao mesmo tempo que decidir é sozinho, tá? O aprendizado também é uma decisão. Tá? Então o camarada, quando só aprende decidindo, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou à aula. Quando eu vou à aula, eu sento, recebo uma aula. Essa aula pode ser coletiva. Via de regra, ela é uma atividade coletiva, o ensino. Eu sou passivo, junto com mais 10, 15, 20, 50 pessoas que estão ali. Ali alguém pode me ensinar. Me ensina, voz passiva. Ensina a nós. O professor chega lá, dá um conteúdo. Eu não aprendo o conteúdo porque um professor me fala, porque um professor expõe. Eu posso entender. E o entendimento é uma atividade que o ensino pode me prover, mas não o aprendizado. Se eu chego, assisto a aula, foi uma narrativa de um fato histórico, sei lá, Batalha de Waterloo, dia D, qualquer guerra, qualquer fato, descobrimento, não sei o quê. Eu posso entender como se desenrolou aquela narrativa. Posso entender a posição daqueles sujeitos daquela situação, certo? Se o professor me explicar um teorema de matemática, eu vou entender na aula também. Tudo que você entende vai para nós, tudo que nós entendemos, perdoe, vai para a nossa memória, necessariamente. Só que para a nossa memória operacional. Quando eu dormir, vai embora. O entendimento não implica o aprendizado, que é aprender, ter para mim, assimilar, para eu saber sempre. O simples entendimento me mantém uma compreensão, me mantém uma posse muito precária desse saber que normalmente depois de um dia de sono foi embora. Porque essa é a estrutura neurológica. Eu tenho um monte de dados meramente operacionais que eu vou dormir. O cérebro no sono vai descartar aquilo que está colocado como meramente superficial operacional. E no dia seguinte eu não sei mais. Tá? Vagamente, uma coisinha assim, 2 ou 3 dias depois eu não sei mais. Tá? Quando nós dormimos, o cérebro vai fazer essa operação de descartar aquilo que é memória operacional e fará uma outra função.
tirar elementos da memória operacional e jogar na memória de longo prazo. Nesse momento foi para a memória de longo prazo é que se deu o aprendizado. Aprender é isso, é pegar um saber e levá-lo para a memória de longo prazo. Internalizou. Nesse momento eu sou proprietário do saber. Não na situação que o saber está na minha memória operacional, eu sou possuidor do saber. Posse é uma coisa precária. Se foi para minha memória de longo prazo, tá? Então eu sou proprietário, é meu aquilo ali. Eu vou carregar esse conhecimento para frente. Muito bem. E isso é o aprendizado. E isso é sozinho, porque o cume do aprendizado se dá no sono. Ponto. E é só eu que estou dormindo aquele sono. Esse processo está indo muito bem, mas como é que eu faço isso acontecer? Você tem que ajudar o seu cérebro a funcionar assim. Você tem que ajudar o seu cérebro a saber a seletividade do que ele vai descartar e daquilo que ele vai reter. Então, nesse caso, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, você tem que entender. Então, a aula entenda um assunto que lhe foi provido. Passivo, eu recebi uma instrução, que é um ensino. Agora, para eu aprender, eu tenho que fazer, depois da aula, um exercício sobre o assunto. Uma síntese sobre o assunto. Então, foi lá. Aprendi sobre a Batalha de Waterloo. Entendi aquele sujeito. Eu posso ir para casa e fazer um fichamento da obra, um fichamento do relato, parafrasear a explicação que eu recebi. Eu posso fazer uma síntese, essa síntese pode ser comparativa. Olha, em Waterloo aconteceu tal coisa, Napoleão se comportou desse jeito. Sei lá, numa guerra contra os persas, teve isso, tal e etc, tal, mas aqui isso comparou igual, aquilo comparou diferente. Você deu uma atenção. Se essa atenção, tá? Se essa atenção inclusive estiver envolvida numa emoção de maravilhamento, olha que legal, aconteceu isso nesse episódio, mas naquele tinha acontecido outro, e você escreve, você parafraseia, exercita. Você está dando uma informação cognitiva e afetiva para o seu cérebro, quando ele for dormir, que isso aqui é para reter. Só que é um esforço seu. O ensinamento é muito pouco esforço, porque é passivo. O camarada me explica, eu recebi informação. Recebi explicação. Eu entendi. É óbvio que você primeiro tem que entender, para depois você aprender. Mas o simples entendimento não te implica aprender nada. Nada, nada. É o cara que passa a vida estudando na véspera de prova. Ele até entende algumas coisas, mas depois ele não aprendeu nada. Ele fica sempre uma tábua rasa. Tá? E aí o que acontece? Então você tem que fazer isso. Você aprendeu um conceito de matemática, você fez 4, 5 exercícios na sala de aula, ok. Em casa você faz 10. Você faz 10 exercícios. Você sintetiza esse exercício com outra coisa. Então agora aprendi lá um dado algébrico, então agora eu também vou chegar aqui em casa, vou fazer uma conta sobre não sei o que, ilustrando numa situação concreta. O grande problema que as pessoas acham que matemática, por exemplo, é muito difícil, é porque elas nunca aprendem. Elas simplesmente quando muito entendem. A matemática, diferentemente de outra... A matemática é uma disciplina muito fácil, porque ela é uma dedução meio lógica. Mas ela é muito linear. Se eu não estudei história antiga, eu mais ou menos posso saber um pouco de história medieval. Se eu não preciso conhecer a história da literatura para entender um movimento modernista literário. A gramática tem um pouco de interdependência, mas tem algumas zonas mais soltas, mais autônomas. A matemática não. A matemática apresenta uma linearidade muito grande. Se o camarada não sabe um X conteúdo, os andares de cima não sobem. Não sobem. Então, como ele não aprende, acaba achando que a matemática é difícil, mas ele nunca aprendeu. Porque ele tem que ter um aprendizado constante. Não adianta ele entender na aula um assunto, mas ele precisa ter outros aprendizados anteriores. Então, assim,
essa é uma divisão fundamental. O aprendizado sempre é solitário. Há de se preparar com um esforço. Esse esforço pode ser esforço é algo ativo, é da categoria da ação, tem uma dificuldade, tem que ter uma alocação, tem uma concentração. Mas ele pode ganhar contornos de desafio. Se o esforço também tiver contornos de desafio, ao cérebro é a melhor coisa. Porque existe um comprometimento interno. O desenvolvimento da inteligência, do insight, da capacidade de síntese, etc., sobremaneira depende das condições psíquicas internas do sujeito. Se ele se desafiou a algo, enquanto um movimento consciente que eu faço, estou desafiado a conseguir tal coisa. Eu vou dominar esse conteúdo. Assistir a aula, então vou fazer exercício, vou fazer síntese, vou parafrasear, vou ensinar alguém sobre isso, etc. O que ocorre dessa atitude consciente é um aviso, tá? É um aviso para a minha estrutura neurológica. Durante o sono, pega esse conteúdo aqui e não descarta, porque ele é seletivamente importante. Coloque esse conteúdo na memória de longo prazo, ou seja, nos apropriamos disso daí. Tá bom? Quando essa apropriação se realiza, o saber não é perdido. Por que não perdeu? Qual a diferença que tem no cérebro? Tem a diferença igual você fazer musculação. Quando nós pegamos peso para hipertrofiar o músculo, nós estamos destruindo células musculares para que outras nasçam em crescimento. O cérebro é a mesma coisa. No momento em que esse dado, esse saber, é transferido para a memória de longo prazo, há uma destruição dos circuitos neuronais para que novos circuitos nasçam. Plasticamente o cérebro mudou. Sim, uma mudança inclusive plástica na estrutura neuronal. As sinapses vão fazer outros caminhos. Por isso que fica para sempre. Não só fica para sempre, como ele permite crescer mais, tá? E então o que acontece? Ele cresce mais, igual um músculo. Vai destruindo, ele vai crescendo, depois vai destruindo de novo, já num patamar mais alto, ele vai crescendo. Isso é o aprendizado. Igual eu tenho hipertrofia muscular. Se eu fizer a corrida, se eu fizer caminhada em baixa intensidade, ou seja, sem esforço, posso fazer o dia inteiro, todo dia. Ela não tem um aperfeiçoamento, uma assimilação pelo meu corpo, para que dali eu progrida. O corpo não aprendeu aquilo ali, não assumiu, não assimilou. Tá? Aprender de apreensão, de ter para si como dono. Tá? Mesma coisa com a inteligência. Eu posso assistir a aula o dia inteiro. Mas você fez exercício? Não. Você refletiu? Não. Você fez sozinho? Não. Você parafraseou? Não. Você contou para alguém? Não. Então, você fica no jogo, que é o que acontece. As pessoas ficam girando em falso. O cara passa 10, 15, 20 anos na escola, teve muita aula, ele recebeu muito ensino, mas não aprendeu nada. Esse discernimento é extremamente relevante. Extremamente relevante. Receber ensino não é a coisa que aprender. Receber ensino é a coisa passiva. Não existe possibilidade de progredir. Tá? Não existe nenhuma possibilidade de progredir sem esforço individual. O diálogo. Eu vou explorar um pouquinho aqui do diálogo. Eu posso dialogar comigo. Normalmente o inteligente dialoga demais consigo, por causa da estrutura da consciência. A nossa consciência, ela tem uma estrutura dialética consciencial, é uma estrutura dialética. Nós temos múltiplas vozes dentro de nós. Uma inteligência bem desenvolvida ativa essas vozes e faz uma associação entre elas. Quando nós estamos muito concentrados, há uma associação entre a pluralidade de vozes intraconsciente. Isso é estar concentrado. Tá? Estar disperso
é uma dissociação das vozes da consciência. E esse processo associativo ou dissociativo das vozes interiores, tá? Pode ser chamado de meditação e etc. Tá? Esse diálogo, tá? É muito mais rico em tantas vezes do que o diálogo com outras pessoas. É óbvio que pode existir, que deve existir diálogo com as pessoas, mas tem uma falácia aí. Para que você bem dialogue com terceiros, e esse diálogo seja uma dialética progressiva e realmente edificante, as pessoas têm que ter uma maturidade muito grande. Ou eles vão ter supostos diálogos, em que esses supostos diálogos que a pessoa está querendo aprender, elas estão rixando, elas estão trocando afeto. Eu acho tal coisa, eu não acho não. Quem é você? Isso daí é ignorância. Isso aí oscila entre o achismo barato, entre a carência afetiva, expressão afetiva, só a expressão de afetos, não o trabalho de inteligência, ou rixa, mera rixa. Tá? Separar a condição. E aí, você tem, não, o pensamento, tem uma falácia, coisa de imbecis, porque a escola tem que dar pensamento crítico. Perfeito. Os pivete, piá, de 14, 15 anos, tem solução, debatendo os grandes problemas mundiais, as grandes questões. Tem uma aí, que até que é desse tamanho, a Greta Thunberg, eu acho que ela tem as opiniões, que vai debater com os líderes da humanidade. Que palhaçada, gente. Palhaçada, para que você possa participar de um diálogo, de uma dialética com terceiros, que tem um contorno edificante, você já tem que ter aprendido muita coisa, a dialogar consigo. Ah, mas você sabe separar o sujeito predicado? Ah, você não sabe. Ah, você não sabe separar as funções sintáticas da oração? Não, não sei. Ah, entendi. Ah, você consegue perceber que você compõe um texto e que há um fluxo coerente, estático do sujeito, e de tal maneira que o objeto da discussão é permanente, não tem nenhuma porosidade? Não, você também não consegue? Não, tudo bem. Mas aí você quer debater. Aí você quer debater problemas mundiais, não é mesmo? Você quer debater os rumos do não sei o que, entendi. Então esse é o jogo do engano que você gosta, o cara fica dando opinião. Tá? Isso aqui é um pequeno opinião, como se fosse a prática de um aprendizado coletivo. Isso é escapismo, gente. Isso é escapismo do efetivo aprendizado que é solitário. Uma pessoa com uma maturidade de aprendizado pode realmente ter diálogos, ter dialética edificante, como já dizia Aristóteles. A dialética é um desenvolvimento da inteligência, mas você já está assumindo uma qualificação prévia. O mais importante aqui, gente, é ter uma clareza quando você recebe ensino, quando você aprende. Ok, a criança tem que receber isso de ensino e ir aprendendo. Aprendendo. O adulto, gente, tem que receber isso aqui de ensino e tem que aprender isso aqui. Assim que funciona, gente. Quando a gente é criança, é mais dependente do vínculo. O outro me deu, toma conta de mim, gosta de mim, valida minhas coisas. Agora, quando a gente é adulto, tem que receber o mínimo e fazer o máximo. É assim que tinha que ser, né, gente? Mas enfim, eu falo com toda tranquilidade. Eu tenho 51 anos de idade, fui analfabeto funcional até a altura dos 34. Os 34 anos de idade, eu já era advogado, tinha 2 pós-graduações de especialização, tinha um MBA, tá? Tinha vários cursos, fiquei 10 anos fazendo curso de extensão em várias instituições de São Paulo. Ensino. Que eu comecei a aprender foi de 34 para cá. Pra valer, de forma parruda, evidentemente. Tá? E não entendi, eu não sabia discernir esse tipo de coisa. Em alguns anos, eu consigo ver hoje que em um ano de estudo, de aprendizado, que é o estudo meu, eu consigo jantar conteúdos, abordagem, viés de 10 anos de graduação. Só porque fica sozinho estudando. Claro, tem uma orientação aqui, uma orientação ali. É a vida. Então assim, só vale o aprendizado. Lembrem isso. A coisa que mais separa as pessoas, gente,
seguindo aqui o Lima Barreto. É inteligência. É inteligência cultivada. Ela tem um componente genético inicial, mas ele não é estático. Aí você cultiva e floresce, etc. Meus caros, muito obrigado.